Então, quem faz você se sentir bem, né, com o metabolismo ok, com a temperatura basal ok, por quê? Porque a tireoide regula o metabolismo e a temperatura. A gente que sente muito frio, né, nas extremidades, gente que está 30 graus e está de luva e meia, já provavelmente tem hipotireoidismo, né? Então, quem faz você se sentir bem, confortável com a temperatura e com o seu metabolismo é o T3, não é o T4. O T3 é pelo menos 10 vezes mais ativo que o T4. Então, adianta tomar Puran? Só se ele converter em T3. Se não converter, não adianta nada. Os receptores respondem muito bem ao T3, então é o T3 que comanda. Independente dos níveis de TSH e T4, é a falta do T3 livre que causa os sinais e sintomas do hipotiroidismo, tá? Então não adianta o T4 tá bom, o TSH tá bom, se o seu T3 tá baixo. E o Júlio já perguntou, e T3 reverso? T3 reverso, que eu já ia falar agora, é quando o T4 não converte T3 e o T3, aí ele chama T3 reverso. É como se fosse o T3 no espelho. Ele fica ao contrário, ele não serve para nada. Como eu já falei, o urso usa muito o T3 reverso para diminuir seu metabolismo na hibernação. Ele vai lá, hiberna, né? Porque lá no frio polar não tem alimento. Ele estoca energia, ele fica dormindo lá aqueles meses. Então, ele ativa o T3 reverso. Para quê? Para diminuir o metabolismo. Agora, você é um urso, a gente precisa diminuir o metabolismo, só se você quiser engordar, né? Diminuir suas funções, porque os hormônios tireoidianos não é só, vou engordar, mas ele regula todo o metabolismo do corpo, né? Então, você fica sem energia, né? Cansaço, fraqueza, pele seca, extremidades frias, sensibilidade ao frio, constipação, porque os hormônios tireoidianos, principalmente o T3, que regula os movimentos peristálticos do intestino, então você fica com prisão de ventre, fica com queda de cabelo, dificuldade de concentração e memória ruim, obesidade, depressão, porque a dopamina cai, né? Então, você não é urso, você não precisa estocar gordura, né? No inverno, porque a gente tem alimento à vontade, até mais do que deveria. Os alimentos são muito assim fáceis, por isso tanta gente obesa, né? Antigamente não era tão fácil arrumar alimentos, você tinha que caçar, né? Então, ninguém quer ter T3 reverso alto, não? O T3 reverso tem que estar baixinho. E também o T3 estimula uma enzima limitante, que é a tirosina hidroxilase. Essa enzima converte tirosina em L-dopa, depois em dopamina e depois em norepinefrina. Então, a tirosina é um aminoácido muito importante, porque a tiroxina, o T3 e o T4 são... T3 tem 3 moléculas de iodo e uma de tirosina, e T4, 4 iodo e uma tirosina. Então, entra na composição, né, do hormônio a tirosina. E fora isso, a tirosina se converte em dopamina. Muita gente aí que não tem libido, que baixa testosterona, não tem aquela alegria em viver, né? Tem baixa dopamina, que quer dizer que tem baixa tirosina, porque a tirosina se converte em dopamina. E não tem poder de decisão também, porque a dopamina se converte em norepinefrina, né? Em adrenalina, que dá aquele poder de decisão. Então, essa tirosina hidroxilase, sem ela, não vai haver a conversão de tirosina. Então, a pessoa pode ficar com cefaleia, unhas fracas, queda de cabelo, aumento do colesterol, alergias, dores inexplicáveis, como quadros de fibromialgia, agravamento das doenças autoimunes, alteração renal e equilíbrio de fluidos alterados, alteração da temperatura corporal basal, bradicardia, quando o coração bate lento, ao contrário do hipertiroidismo, que tem ataque cardíaco. Inclusive para ter câimbras. Quanta gente tem cãibra, né? Sempre a gente fala, é falta de magnésio, é falta de potássio, mas pode até ser aí um problema dessa enzima conversora de tirosina em L-dopa e depois em dopamina, né? Que afeta o hipotireoidismo.
Então, o hipotireoidismo aumenta também o tempo plasmático da insulina. Olha só, a insulina fica mais tempo no sangue, fazendo com que ela mais tempo aí, ela atua no seu receptor, aumentando as chances de ter resistência insulínica, porque ela fica muito tempo lá no receptor. Então, a pessoa pode adquirir resistência insulínica por causa de um hipotireoidismo. Está vendo como o hipotireoidismo a gente já está ligando ao pâncreas? Eu sempre falo, tireoide, pâncreas e adrenal tem que estar equilibrado. E daqui a pouquinho eu já vou falar da adrenal. Então, aí eu já estou ligando ao pâncreas, porque pode ter resistência insulínica. O que acontece quando a pessoa tem resistência insulínica? Aumenta a secreção de insulina, porque a insulina não consegue mais sensibilizar o GLUT4, né, para receber a glicose. Quem perdeu a aula de diabetes está aí disponível. E aí o pâncreas trabalha mais, né? Trabalha mais para secretar mais ainda insulina, para tentar empurrar a glicose, e com isso ele entra em fadiga. E por que o T3 aumenta? Por que as pessoas, muitas pessoas, não conseguem fazer essa conversão de T4 em T3? Pode ser um estresse fisiológico e doenças crônicas severas, como uma sepse, traumas, cirurgias, queimados, infecções, neoplasias, doenças metabólicas crônicas, como má nutrição, né? Diabetes mal controlado e até fome. Então, não consegue reverter. Fora os órgãos, né? Não falei que a conversão de T3 em T4 em T3 é no fígado? Então, se o fígado tiver com uma esteatose hepática, tiver já com uma cirrose, a pessoa estiver tomando remédios como anticoncepcional, já inflama o fígado, e aí a conversão não vai acontecer. Então, esse T4 que não foi convertido em T3 é capaz de ir para o cérebro e sinalizar para o hipotálamo que tem níveis ótimos de T4. Olha só que interessante, né? Não tem pessoas que têm o TSH normal, né? Tem o TSH normal, fala, mas caramba, por isso que o médico não pode pedir só o TSH. Nem médico, nem dentista, nem nutricionista, quem for te atender. Não pode pedir só o TSH. Por quê? O TSH pode estar normal. Só que o T4, como ele não se converteu em T3, ele fica lá em níveis bons no sangue e engana o hipotálamo, ele engana o cérebro. Ele sinaliza que tá bom de hormônio tiroidiano. Então, para quê? O hipotálamo vai produzir o TRH para estimular a hipófise, a estimular a fazer o TSH e estimular a tireoide a fabricar mais T3 e T4. T4 tá bom, só que ele não sabe que o T4 não virou T3, né? Então, isso sinaliza para a hipófise diminuir o TSH. Isso sinaliza para a tireoide diminuir a produção de hormônios tireoidianos, tá? Então, níveis tanto supra ou infrafisiológicos diminui a conversão de T4 em T3. Isso já falando também do cortisol, tá? E ainda mais, quando tem muito cortisol, como eu falei, ele bloqueia, né? Bloqueia esse estímulo aí do TSH. Se tem pouquinho cortisol, também bloqueia o estímulo do TSH. Sem TSH, diminui, né, a produção de hormônios tireoidianos, mas é por causa do cortisol, tá? Então, T3 reverso alto, dá a impressão que tem muito T4. O hipotálamo não dá comando para produzir mais TSH. A outra, cortisol alto, muito alto ou muito baixo, também, né, impede a produção, né, de TRH e depois TSH, né? E então esse receptor do TRH sem cortisol fica fechado, né? Ele não abre para entrar lá e não libera o TSH, tá? Por causa do cortisol. Ele precisa do cortisol, mas se tiver muito alto ou muito baixo, já interfere aí no receptor. E ainda por cima, o receptor do hormônio tireoidiano também se fecha. Então, mesmo que tenha T3, ele não entra no receptor. Então, já afeta tudo.